está propondo aqui são sugestões de comandos de escalada. E isso tudo iniciou com uma pesquisa que a gente fez, que vocês responderam, não sei se todo mundo aqui chegou a responder, pelo menos quem estava aqui. O nosso próprio, um dos realizadores da pesquisa não respondeu. Eu perdi o prazo. Eu estava tão desesperado com os resultados, esqueci completamente de responder. Eu estava muito focado no projeto e esqueci de responder o questionário. É vergonhoso, né? Eu sei. Mas a gente teve, vocês vão ver aqui mais pra frente, a gente teve mais de 500 respostas. E a nossa ideia era pegar as respostas com mais frequência e analisar essas respostas e ver se algum comando se os comandos se confundiam ali entre si. E Márcio Loureiro, lá no Niteroense, e eu você já conhece, já, figurinha fácil aqui. Tudo isso começou em 2009, por sugestão de uma amiga nossa, amiga comum, que por vários motivos aí não deu certo a gente continuar. Ela era fonoaudióloga também, Isabela Poli. Ela é especialista em voz, ela trabalha comigo lá na Veiga de Almeida, ela dá aula junto comigo. Engraçado que assim, a gente acabou se conhecendo muito tempo depois agora, quando eu comecei a dar aula lá na Veiga, que ela participou da minha banca de seleção, né, do trabalho. E aí eu acho até que contou um ponto assim, que eu virei pra ela e falei assim, poxa, você é Isabela Poli lá do Light? Ela olhou pra minha cara, ué, você escala? Eu falei, escalo. Aí inclusive eu tô fazendo um projeto seu, eu tô tocando um projeto que era seu. E aí a gente ficou conversando um tempão, assim, os outros candidatos esperando lá fora pra entrar, né? Eu falei, opa, tem que jogar meu anzol, né? Continua. E aí não segui em frente esse projeto com ela por vários motivos. E a gente começou a pesquisar ali alguma literatura que tivesse a ver com isso e a gente não encontrou nada. Ela não pôde trabalhar no projeto, foi engavetado. E aí em 2013, ano passado, a Rogeli Piarelli, que está aqui, depois vocês vão ver que ele foi nossa capa de revista. É sério. Modelete. O projeto pode ser bom. A capa não está muito boa. Ela ficou show também. E eles comentaram comigo que tinha um amigo, um fonoaudiólogo, que estava escalando. Aí eu achei, pô, perfeito. Aí passou um tempo, a gente ainda não teve não contactei ele ainda. E aí, por coincidência, um fonoaudiólogo se inscreveu no TAR, aqui do céu. E aí o cara assinava assim. E aí começou minha saga. Começou o martírio dele. Hospital Quintador, mestre, não sei o que, especialista em blá. Eu falei, é esse que eu quero. Ele coloca meu currículo ali. Eu só copiei e colei ali na assinatura dele. Disfagia é quando o paciente ele não consegue se alimentar pela boca. Normalmente ele se alimenta pelos catéteres, ou pelo nariz, ou pela boca, ou por um furo na barriga. E aí o meu trabalho é justamente esse, sou especialista nisso, para fazer o desmame desses catéteres e a pessoa voltar a comer pela boca. Você é tipo pré-escalador? Não, até que não. Quando o cai se quebra todo, faz um TCE com certeza. O paciente ele vai conseguir comer pela boca. Vai precisar de mim. E aí eu entrei em contato com esta figura, que depois só se lembrou de mim quase um ano depois, né? Um ano? Quase um ano. Foi. E aí eu liguei pra ele e falei, ó, tô com um projeto aqui e tal, topa. Aí ele falou, topo. Não sabia a roubada que ele ia ter. E aí meia hora depois eu já tinha colocado esse formulário na rede. Já tinha divulgado. A meia hora depois que você falou com ele. Meia hora, isso aí. Meia hora depois que ele falou comigo. Foi você que Foi muito rápido. Aí Aí ele só me mandou assim, não perguntou nada pra mim não. Caguei pra ele, já coloquei ali na rede. E aí são, acho que 16 perguntas. Peguei como base o livro ali, Escale Melhor com Mais Segurança, da Fon. Lá ele tem uma sequência de comandos. E até coloquei aqui algumas sugestões. Muita gente que já conhece o projeto achou que isso aqui influencia a resposta, mas a gente viu pelos gráficos, pelos resultados, que
Não enxergo nada quando tem como aumentar esse negócio. Desliga um pouquinho a luz. Eu nem sabia que tem escalador com mais de 40 anos. Inclusive eu. A visão não pode. Aqui, ó. A gente Todo mundo de óculos, né? a gente fez a pergunta Pequena, né? e aí deu uma sugestão aqui de resposta. Por exemplo, escalador caindo. O que o cara vai falar? Aqui está queda. Certo? E muita gente que conheceu o projeto, inclusive a gente, ficou pensando depois, acho que isso pode influenciar a resposta de quem foi entrevistado. É porque para marcação científica, quando a gente coloca um exemplo, a gente está tendenciando o cara que vai responder o questionário né, por preguiça, ou porque está ali na frente, ou a coisa que ele lembra, ele vai e coloca. Mas depois a gente, né, nos gráficos a gente viu que não foi bem assim. Teve uma variação por conta da regionalidade, teve uma variação por conta até mesmo da idade, do local. Não, São várias perguntas. Especificamente, não é de Não, ele colocou Não. os exemplos. Ele colocou exemplo embaixo, ó. Um exemplo. É porque tá em cinza. A sequência normal de uma Deu uma escalada. colinha, ele deu uma colinha. E aí a gente deu uma Isso. colinha ali. O escalador, o guia tá subindo, chegou na parada. O que ele fala pro participante? Sobe um pouco. Sobe a caceta. E aí a gente deu essas colas, mas como a gente viu, não influenciou em todas as respostas. E esse formulário foi disponibilizado aí via internet, através do Google Drive. E é uma ferramenta bem prática ali. E eu criei o formulário e ele coloca ali as respostas na planilha. Depois disso eu coloquei num banco de dados e a gente gerou vários gráficos. Vocês vão ver mais pra frente. Depois que eu joguei essa pesquisa na internet, comecei a divulgação pelas listas regionais e nacionais. A única região que a gente não teve respostas foi do norte. E depois que acabou a pesquisa, a gente viu que eles criaram lá um clube em Rondônia, se não me engano. Mas durante a pesquisa eles não existiam, pelo menos ninguém tinha divulgado nada. Mas fora o norte, todas as outras Eu regiões achava colaboraram. que é do Nordeste, tá indo pra lá. Normalmente eu trabalho com o pessoal pelo pessoal do Nordeste mesmo. Você até conhece o clube. Sim. E depois disso criaram esse clube lá em Rondônia. Eu acho que hoje é o único que eu conheço, pelo menos. Não sei se alguém mais conhece alguma coisa por ali. E esse foi o cronograma que a gente fez. A gente anunciou o projeto em agosto, dia 29, final de agosto, e encerrou aqui dia 8 de setembro. Então foi ali um pouquinho mais de um mês. E a gente pegou essas respostas, fez um tratamento, correção ali de ortografia, maiúsculas e minúsculas. Quem entende um pouquinho de banco de dados, né, sabe que ali maiúsculas e minúsculas influenciam no resultado. Uma coisa é você digitar queda com Q maiúsculo, outra coisa é você digitar queda com Q minúsculo. Então seriam duas respostas distintas. A diferença gráfica que você bota lá. Então a gente padronizou isso tudo, todas as respostas iniciando com letra maiúscula, para evitar isso de queda, por exemplo, né? Com Q maiúsculo, com Q minúsculo, normatizou isso tudo. Inclusive, você cadastra uma senha. Não é para sair na. Você cadastra uma. Quando você cadastra uma senha, no Google da vida, no Facebook e tal, se você coloca letra maiúscula e depois digita com minúscula, ele não reconhece. Você tem a diferença de grafia, né? Por causa da maiúscula e minúscula. Então isso deu um certo trabalho. Por enquanto estava tudo comigo. Aí ele estava ali em stand-by. Estava fazendo aqui a fórmula mirabolante, ele estava lá em stand-by. Depois ficou tudo comigo. E aí a gente colocou isso no banco de dados. E além desses gráficos que a gente gerou a partir desse banco de dados, e na última questão lá do formulário, nós perguntamos se
se o entrevistado tinha mais alguma observação que queria fazer ali. E no trabalho final nós colocamos ali algumas observações bem interessantes vinda desses formulários dos participantes, dessas respostas dos participantes. E aí como que a gente fez? Os comandos com maior incidência foram listados, comparados com outras palavras homófonas. Tem o mesmo som, né? Tem um som parecido. A gente pegou algumas palavras que tinham uma marcação vocálica muito parecida, tipo A na primeira sílaba, o E na segunda sílaba. E aí que poderia gerar essas distorções na hora da produção do comando. E aí a gente foi fazendo a substituição, depois vocês vão ver como é que foi feita essa substituição para escolher, né, na verdade, sugerir o melhor vocábulo para ser usado no momento da escalada. Isso aí se dá bem em função também do vento, do barulho. Isso a gente comprou no trabalho também. Assim, a gente até queria fazer uma análise acústica das palavras, né? Mas eu acho que ia ficar muito pesado, ia ficar uma literatura muito pesada para o pessoal da montanha, né? Isso influencia também, por exemplo, salinas. Você vai escalar em salinas, por exemplo, tem certas escaladas. Não, é o vento, o próprio relevo, quando você tem os platores, altera também na reverberação do som, então... E nem precisa ir muito longe, que a gente já fez aqui Passagem dos Olhos, né? E depois da virada ali, você não escuta mais nada. Não ouve nada. O que mais? E aí, como ele falou, a gente fez essa comparação. E o que aconteceu? Vocês vão ver mais pra frente aqui que nós identificamos 3 comandos que se confundiam entre si. E aí nós pegamos o segundo comando mais votado, né, para comparar com esses comandos selecionados. Essa parte da revisão bibliográfica eu acho que é melhor você falar. Você conhece mais, que é mais específico? Eu coloquei um livro só. Como eu falei lá no início, a gente pesquisou sobre trabalhos anteriores, sobre isso e... Não tinha muita coisa. Não há na literatura um trabalho desse, né? A gente tem exemplos de comandos utilizados, mas nenhuma comparação entre eles. Pelo menos isso que a gente fez agora. Aí a gente usou Coincidentes, do Sérgio Becker, bastante conhecido aí, um livro já bem antigo, de 2002. Antigo e atual. Antigo e atual. Tanto que a gente usou para fazer o trabalho. Esse aí é melhor ele falar, porque ele sabe mais inglês que eu. The Mountaineer Handbook. Isso aí é o handbook do Connolly também. Ele citou muito pouco, assim, ele colocou uma tabela muito ínfima falando de algumas coisas, mas efetivamente não fez o link de que poderia ter algum tipo de problema se o vocábulo, né, se o comando fosse utilizado e fosse gerar algum tipo de distorção do entendimento, ou na hora da produção vocal o cara não entender. Assim, ele não cita nada disso, assim. Então, assim, o trabalho tá bem legal porque a gente não encontrou na literatura nada falando sobre isso. Nada. Fizeram um pouco em alemão, né? Em alemão. Alemão. De forma geral, nem inglês, nenhuma literatura. Não, desses livros não. Desses livros que a gente utilizou, não. Ele só cita, tem algumas tabelas, até utilizei uma tabela aí, mas... do outro, né? Do maior. Desse aqui, do Freedom of the Hills. E aí sim, aí ele coloca uma tabela maior, mas ele não faz. O que a gente queria encontrar era justamente essa correlação, né? Dos vocábulos que são homófonos, que têm a mesma pronúncia e que possa gerar o acidente, no caso, uma confusão. E aí não achamos nada. Em alemão, pelo que me lembro, eu não pesquiso. Em alemão, pelo que me lembro, não pesquisei, né? Sempre está escrito junto com a tabela dos comandos, justamente essa justificativa, porque tem alguns comandos que a pessoa normal não entende, porque não faz sentido no vocabulário normal. Mas dentro do montanismo a gente usa porque são comandos, né? São comandos que não precisa entender, precisa saber o que é. A fonética alemã eu não conheço nada. Assim, Zug para puxar, né, para retesar a corda. Zug significa trem.
tem a ver com ziehen, que é puxar, mas normalmente ninguém usa isso. Aham. Isso é simplesmente uma palavra que tem o U, o único comando com U. Você poderia ter perseguido ele também, não só a mim. Aí. Não, e o objetivo desse trabalho aqui, pessoal, né? Não, e o objetivo desse trabalho aqui é apresentar para a comunidade, para vocês criticarem. Não é um negócio definitivo, né? Então, como ele falou, tem alguma coisa em alemão que a gente não pontuou lá, não colocou no trabalho. Pode ser acrescentado no futuro isso aí. A ideia disso aqui hoje é justamente essa, é apresentar para ser criticado. Então, a gente quer fazer um negócio o mais... Não é um manual. não é um manual, são sugestões. Sugestões até. Né? O scaling melhor e com mais segurança, também a gente usou, até para, como eu falei lá, para fazer o questionário inicial. E aí, o que a gente achou em literatura foram alguns incidentes e acidentes ocasionados por problemas na comunicação. A gente pesquisou lá o banco de dados da CBME, o atual e os três relatórios anteriores. 2 ou 3 relatórios, não me recordo agora. 2, né? 2 relatórios anteriores da CBME. E encontramos 4 casos de incidentes e acidentes relacionados com falha na comunicação. Né? Um bem recente agora. Um bem recente. Teve um de 97, lá no Cipó, na Via Ninhos, não teve uma comunicação prévia entre os parceiros ali da cordada, e o escalador caiu aproximadamente 12 metros, batendo na parede, caindo em algumas árvores. Isso foi causado por problema de comunicação. Em 2003, lá no Espírito Santo, nessa via As Aparências Enganam, houve um entendimento errado de comando, e aí o escalador caiu do último grampo da via. Em 2003, já vai ficando mais recente, lá no Baú, o guia não ouvia o participante, e aí ocasionou uma escalada à noite não planejada. Nesse caso, um incidente mais banal. Nos 2 anteriores já foi um negócio mais grave. E esse de 2014 não foi um incidente nem acidente, mas foi um exemplo de como um comando pode evitar um acidente ou um incidente. Lá na Secundo, talvez alguns de vocês aí tenham visto lá o relatório da CBME, uma laca, foi uma laca, né, que desprendeu da parede. Ele colocou queda de material na parede, mas na verdade foi uma laca. E aí um dos participantes lá em cima gritou pedra, tinha gente no platô lá embaixo. Tinha e deu umas 2 ou 3 cordadas. tinham 2 cordadas. Acho que eram 5 pessoas no total. E quem estava no platô conseguiu ouvir o comando, conseguiu se proteger ali, não aconteceu nada, felizmente. Aí foi uma comunicação efetiva, né, que aconteceu, não foi? Foi um exemplo de comunicação efetiva. E agora aí são os resultados, os gráficos, dos gráficos gerados pelas respostas que nós recebemos. O primeiro é um bem geral aí de data das respostas. Logo no primeiro dia a gente teve bastante gente respondendo, foram 142 pessoas. Primeiro e segundo dia, depois deu uma caída e tal. Aí, se você comparar aqui, dá para comparar lá no estudo final. Se comparar essas respostas aqui, os picos de resposta com a divulgação na rede, fica bem óbvio ali, né? O quanto isso influencia as pessoas, incentiva as pessoas a responderem. Então, se você lança ali na lista ou no Facebook, isso aqui incentiva bastante as pessoas a responderem. Alguma coisa? Foram 503 pessoas que responderam. 503 pessoas. E a origem dos participantes por região: Sudeste, muita gente, né? De 503, 351. Sul foi o segundo, principalmente ali Paraná. Nordeste já contou com bastante gente. Centro-Oeste alguma coisa.
E teve gente aqui da Bélgica, teve gente da Austrália. E teve um aqui que não se identificou. Mesmo, isso aqui eu não entendi. Mesmo sendo um campo obrigatório, o cara conseguiu burlar ali. Ou colocou um espaço só, né? Então foram 2 internacionais e um cara que burlou ali o formulário. A gente também dividiu por estado. Rio de Janeiro foi a maioria, seguido por São Paulo, Minas Gerais, Paraná e por aí vai. E o quê? Não identificado. Como é que é? Nem o quê? Niterói. Eu não respondi. Ele não respondeu. Eu não respondi. Ele não respondeu. Teve 2 estrangeiros aqui e um NI, que não é Niterói. Não é Niterói, não fui eu. E aqui começa efetivamente as perguntas dos comandos, né? Então, o guia, quando estiver com a solteira presa à parada, o cara subiu, escalou ali, chegou na parada, se ancorou, o que ele fala? Deixa eu passar para o outro lado aqui, que o pessoal está reclamando ali. O comando mais vocado. Mais para cá? Aqui tá bom? É a marcação do teatro. Chega mais para cá também. O comando mais votado aí foi o "tô na minha", mesmo sendo uma frase, né? A gente manteve isso, apesar de ser uma frase. A gente estava procurando comandos mais simples possível, né? E quanto menos palavras, melhor para isso. Tô na minha. Tô na minha. Tô na minha. O cara chegou lá na parada, preparou ali a parada, se ancorou, fala participante, tô na minha. Essa foi a mais votada. Na realidade, acaba sendo uma palavra, né? Tô na minha. Juntar tudo vira uma palavra, né? E aí tivemos muitas respostas diversas, né? No estudo completo vocês vão ver lá que tem muita coisa diferente, né? Como é que foi ali? Tô na minha, preso, alto. Acho que principalmente o pessoal do Nordeste, do Sul, usa muito alto. Ancorado. Estou na minha, já é uma variação ali do primeiro, né? Mais formal. Estou na minha. Em alto, já é uma variação ali de alto. Seguro. Tô preso. E aí vem a cacetada de outros comandos. Muita coisa, bastante. Mas assim, tem cada resposta que, olha... Vale a pena ler. Você vai... Além de ser informativo, é divertido. A melhor parte foi essa. E tabular foi legal. E aí é o segundo. O participante, depois que soltar a corda ali do sistema de freio, seja após o guia chegar na parada ou depois do rapel. Então a resposta mais votada foi corda livre, seguida de livre, bem perto aqui na verdade, né? 29 pessoas ali de diferença. Por que vocês não juntaram isso? O quê? O quê? Essas duas não é a mesma coisa? Não. Foneticamente não. Foneticamente não. Porque ali a gente tem um comando que tem 2 palavras. E o outro comando que é uma palavra só. Mas o que você vai reforçar se você grita corda livre? Com a corda some, né? Não, mas o que pega, na verdade, é quando você vai fazer justamente essa produção, você fala 2 vocábulos e esses vocábulos eles ficam maiores, né? A palavra fica... depois a gente... E foi uma coisa que a gente até discutiu. Na sequência. Não, e foi... Isso aí é uma coisa que realmente... Não, e foi uma coisa que a gente até discutiu também enquanto a gente estava fazendo o trabalho, né? Que ia ser bem complicado a gente analisar isso de corda livre, corda livre, corda livre. Então,
São muitas variáveis, né? A gente fez um estudo mais simples para depois ser criticado e ser melhorado aos poucos. A princípio, a gente pensou em fazer uma análise fonética e fonológica das palavras, mas assim, eu ia ter que levar a gravação para um estúdio, jogar num banco lá para analisar tudo, não ia ser funcional. Eu ia chegar aqui com um monte de... Eu ia chegar aqui com um monte de gráfico, entendeu? De sonoridade. Ia ser um negócio científico demais. Vocês não iam entender, ia ser chato. Então, assim... Não, eu acho chato, é uma coisa que eu não faço. Eu não trabalho com fonética e fonologia. Eu fui pro hospital justamente para me afastar disso, entendeu? Só que o estudo foi legal por conta disso, porque você acaba que aprendendo outros vocábulos, e aí a análise é diferente. Até então, maçante. A gente vai muito mais pro lado prático da coisa, né? Por isso que a gente pensou em limar a questão da análise fonética e fonológica efetivamente das palavras. Não ia ser funcional. Vocês iam cagar na minha cabeça, sabe? E o próximo. O participante, quando a corda esticar em Baudelaire, depois o guia puxá-la totalmente. Então o guia subiu, chegou lá, se ancorou, o participante soltou a corda, o guia puxou a corda e chegou nele. A resposta mais votada foi: chegou. Deu, e aí essas duas foram quase totalidade, né? Sem contar com outros aqui. Chegou não, um bom exemplo da comanda, porque não tem nada a ver com a realidade. O pessoal de Curitiba fala muito. Eu nunca entendi, não tem sentido quando chegou o quê? Mas assim, naquelas respostas outros, quando você for pegar o trabalho completo, você vai ver que tem pessoas que usam vocábulos completamente diferentes de tudo. Tem gente que usa som, simplesmente um som. Tem gente que usa um comando para tudo. Essas coisas que ele faz, todas as etapas da escalada, ele usa o mesmo som. Então assim, você tem que ser muito... E não foi uma só pessoa. Esse é o problema, que você limita o seu parceiro, né? E isso foi interessante, que não foi uma só pessoa que colocou isso. Foi mais de um. Eu só uso um comando. Ele segue a sequência natural ali da escalada e usa um comando só. Você repete, se repetir, já pula a etapa, né? Senão não tem como repetir. Qual é esse comando que se repetia? Tinha auá, tinha kihu, auá, kihu, alguma coisa ali que fizesse barulho. Alguma coisa que fizesse barulho, eu usava para tudo. Leia um trabalho. E não pode alterar, não pode ser alguma sequência. Isso a gente colocou lá nas observações, que tem gente que usa isso, mas também frisou ali que tem que ter um... Vocês chegaram a fazer alguma avaliação? Minha pergunta é, vocês chegaram a fazer alguma avaliação do tipo... quais formulários tinham respostas válidas? Porque a internet é internet, né? Você bota um formulário aberto ali, sem senha, não sei o que, o cara pode botar o Akiru como quá. Não, essas respostas de um comando só, nós tivemos 2 exemplos. E o cara nas observações, ele falava isso. Ele justificava esse comando. Que ele só usava esse comando, mas ele justificava ali. E eu acho que teve, um ou dois formulários, 1 ou 2 respostas que não foram válidas. Teve um cara lá que entrou de sacanagem e respondeu um monte de abobrinha. Isso foi tratado. Foi filtrado e excluído. Nem entrou em outros ali. Certo? Então todos, acho que foram bem poucos, 1 ou 2. 1 ou 2 formulários, respostas, que foram excluídos desses gráficos, né? Teve algum tratamento de IP ou de usuários diferentes? Tipo, se alguém quisesse entrar e fizesse 5 vezes a mesma resposta, poderia ter... Não, a gente não fez esse tratamento, não. Até porque eu acho que no Google Docs não dá pra você Não. limitar por conta de acesso a IP.
Teria que ser um sistema de verdade, né? Mas a gente... Acredito que não tenha má fé. Acreditando nisso. E eu costumo ser bem detalhista, né? Depois que eu tratei ali tudo, eu dei uma revisada geral. E não teve nada assim, pelo menos gritante. Não teve nada gritante. Não usou os comandos de exemplo, usaram outros comandos que eram relativos. Então o cara tinha um entendimento que era escalável. E fora essas duas respostas aí, todo mundo foi bem legal, bem consistente, Acho que a palavra é essa, foi bem consistente. Então lá, o guia anunciando que o participante pode começar a escalar. A segurança já está pronta, já está feita. Nisso aqui, teve gente que disse que não falava nada. Só puxava a corda. A corda esticou, o cara pode ir. A resposta mais votada foi: pode vir. Se vocês forem ver aqui, outros, teve muita coisa. Depois leiam lá a legenda desse gráfico. O segundo foi: tá na minha. Segue pronta, segurança pronta, vem, pode subir, pronto, pode escalar, na minha e sobe. Mas teve muitos comandos diferentes aí, inclusive lá o Kihu. E, como eu falei, teve gente que, em algumas questões, disse que não falava nada. Essa aqui era uma das questões, que ele não falava nada. Puxava a corda e acabou. Tá dentre outros. Próximo, o participante antes de começar a escalar. Aqui também é outro exemplo que alguns falaram que não falava nada. Puxar a corda talvez seja tão comum que talvez você tenha essa diferenciada, né? Em número. Quantos fazem isso? Não foi nada significativo, não. Não. Bem pouca gente mesmo. Como o foco era comando verbal, No final a gente pontuou várias, tanto observações do formulário quanto recomendações. Então tem vários detalhes que não aparecem aqui no gráfico também. Então, participante de começar a escalar, quase totalidade escalando. Esse aqui foi quase unanimidade. Assim como... Não, teve mais coisa aí para frente que foi bastante. Inclusive, 2 que se confundiram ali, pedra e queda. Foram mais de 400 respostas, se não me engano, e a gente teve que tirar uma. E aí o guia... E aí o participante falou, escalando, o que o guia fala? Mais um que muita gente falou, muita não, alguns falaram que não fala nada. Porque essa coisa de não falar nada é uma coisa meio estranha, porque eu já vi acontecer o participante começar a escalar e assim que ele começou a escalar, ele caiu mesmo. O guia continuou puxando a corda. Porque soltou do Budrier, estava até com a Neuza, não sei se você sabe dessa história. E o nó, e o cara puxando e olhando pro nó, e o cara tá puxando dando segurança, e o nó indo embora. Quer dizer, nem sentiu o cara cair. Só o nó subindo. Mas ele estava fora do campo visual ou dentro? Não, tava fora do visual. Fora do visual. Mas o piano... Pô, cara... The Flash. Tá escalando muito, né? Eu achei estranho, pô, o nó tá subindo. Mas eu não sou tudo. Ele deu o nó no véu. E aí abriu. Puta. Ainda bem que ele caiu na saída. Mais ou menos
em cima da Neuza. Deu a... Deu a história do bicho. Na escada. Podia ser pior. Nada disso comando. Podia ser pior. E aí, próximo. O guia, quando o participante, por descuido, travar a corda, impedindo de subir, ou participante. Tá meio esquisito, né? O guia, quando o participante, por descuido, travar a corda, impedindo de subir, ou participante. Quando precisar de corda, tem um ponto a mais ali, né? Quando precisa de corda, mais frouxo. Então, só tem um ponto a mais ali que não deveria estar ali. Corda. Então, se o participante está travando o guia lá, o guia fala corda. Ou libera, ou dá corda, libera a corda, libera a corda. Já tem uma variação aqui. O que é isso aqui? Mais corda, libera um pouco, solta a corda, solta, libera mais. É bem problemático, né? O próprio libera a corda, né, cara? Foi o exemplo que a gente usou na chamada aí, né? Exatamente. O problema é que, assim, em alguns comandos você tem dois viéses, né? Você tem o viés da sonoridade ser muito parecida e você também tem a questão do entendimento, né? Se solta a corda, sei lá, pode ser solta a corda de túbio, pode, né? Você tirar, Isso também pode ser tudo. Você pode estar pedindo para o cara travar mais ou não dá para saber se você quer corda frouxa ou se você quer corda tensa. Acho que isso aí no próximo estudo. Vai ser a versão 2.0 aí do trabalho. O comando não precisa ser entendível, não precisa ser, a semântica do comando não precisa ser entendível para um leigo. Esse é um comando bom que Eu estou escalando. Se eu ouvir corda, talvez eu não saiba se ele quer, porque eu gosto. Pois é, mas isso tem que ser definido. Então, a semântica do comando tem que ser definida antes para você saber. Não precisa ser entendível. Chegar para o seu parceiro de escalada e definir isso com ele. Ó, a gente vai usar isso, a gente vai usar aquilo, a gente vai usar o puxão na corda, vou utilizar o seu nome, essas coisas. Porque... Mas isso que você está falando, a gente tipicamente faz quando a gente sabe que vai estar numa situação sem contato visual ou auditivo, né? Por exemplo, você vai lá para uma escalada que você sabe que a parada seguinte, você não verá o participante, você sai da parada anterior e combina. Olha só, 3 puxões, ou qualquer coisa assim. Você fala, ó, talvez você não vai me ouvir. Se eu não te ouvir, se você não me ouvir, cara, 3 puxões, você toca pra cima. E aí até acho que talvez uma dessas respostas aí que foi silenciosa tenha sido porque, em função disso. Porque as pessoas combinam isso. Eu, pelo menos, combino com os meus participantes e tal. Isso em Salinas é evidente. Tipo, olha só, maluco, se eu chegar lá, tá vendo? 3 puxões. Essa questão de colocar, mas isso tem não sei se você colocou mais para frente ou antes, chaminé dos estudantes aconteceu algo similar, não sei se vocês sabem disso aqui, por que chama chaminé dos estudantes lá na Itatiaia. Foi exatamente um erro de comunicação. Desceu o cara na frente e chegou na pontinha da corda, o cara começou a gritar na ponta da corda, ele arrumou um cantinho e um platôzinho, se colocou lá e continuou gritando, tá no sufoco aqui. O cara entendeu que era para descer. E o cara desceu, conclusão, morreu os dois. Os 2 estudantes. Daí o nome, chaminé dos estudantes. Quer dizer, parece besteira. A gente pontua isso também lá nas recomendações ou observações disso de puxões de corda. Mas isso também pode ser problemático. Porque 2, 3 puxões de corda, beleza. Mas o cara pode estar puxando corda para costurar, por exemplo. Não é uma coisa assim... E você não tem... Você pode combinar com o teu parceiro, mas a gente procurou também, não tem nada definido, um código de puxões de corda, né? Pode funcionar em alguns casos, mas também pode ser problemático. Na realidade, a subjetividade Subjetividade. também, que é o tesão da escalada.
Se tudo ficar muito óbvio, a adrenalina do negócio. Por isso que conquista é o tesão da coisa, né? Na passagem dos olhos, puxar a corda não adianta nada, não chega na outra ponta, você pode... Não, esquece, quando tem muito atrito. E isso aqui são sugestões, né? Ninguém está dizendo que a partir de agora, se utilizarem esses comandos analisados foneticamente ou nem foi. Se usarem esses comandos, nunca mais vocês vão ter problemas de comunicação. A gente não está falando isso, né? Não, agora não ferrou, cara. Se eu começar a gritar, eu não entender. Tá gravando. Próximo aí. O participante, quando o guia deixar de recolher a corda, formando a barriga. Entenderam isso aí? Então, retesa, foi o bem votado. Recolhe, puxa ou chupa aqui. Chupa, corda. Esse corda estava aqui, estava no outro, né? Puxa a corda, recolhe a corda, recupera. Puxa a corda, retesa aí. E ao 44 outros comandos. Leiam as legendas, que é divertido. Próximo. Quando o escalador quiser pendurar-se na corda, pedindo ao companheiro para retesá-la, ou retesar a corda. O que o cara fala? Trava, retesa, segura, trava aí, pega, trava a corda, retesa e trava. O cara aqui estava com medo, né? Retesa e trava. Pode ter certeza. Retesa e trava, diabo. Segura aí. Retesa tudo, me trava. Pelo amor de Deus. A primeira vez que eu escalei em Minas, eu achei a coisa mais engraçada do mundo, né? Eu tava lá escalando, tal, no cipó, na Lapinha, e aí tinha um casal do lado, e aí a mulher tava lá dando segurança, né, e tal. Não, a mulher tava escalando, o cara dando segurança, e a mulher gritava, mas gemia. Chupa e trava! Chupa e trava! Cara, eu ouvi, meu Deus, que é isso? Pô... Opa! Comunicação efetiva, hein? Comunicação efetiva. Acho que ela respondeu o questionário aí, ó. E aí, próximo. Quando algum objeto cai da parede. Esse foi quase unanimidade. Quase unanimidade. Pedra. Isso aqui surpreendeu isso aqui. Cuidado, né? Eu nunca tinha ouvido. Aí teve respostas aqui com menos repetições e 10 outros. Esse comando foi mantido. Campeão aí, praticamente. Cuidado, cabeça. Queda, cuidado, pedra. Pô, aí já tinha arrebentado. Nome do objeto caindo. Então, se caísse uma mesa, o cara ia gritar mesa. Mosquetão, né? Baudrier! Né? Sabe lá, né? O cara tava fazendo segurança pro nó. Abaixa a cabeça. Outra aqui é uma variação desse de cima, né? Olha a mesa, né? Bomba e alguns outros. Vocês não viram outros vão te matar. O escalador caindo. Mas o guia ou participante? Independente, né? Queda. Esse foi comparado lá com pedra. Vaca. Pode ser também, né? Vaca, segura, caindo, trava, vou cair. Alguns só gritavam, cair, um palavrão. Eu acho que tá errado.
Alguns não falam nada. E Esse palavrão aí é mesmo palavrão que todo mundo Foi palavrão. Foi palavrão. mesmo, mesmo. não. Não, vários palavrões. Você devia ter feito uma lista. Mas tá, Tem, tá lá. Garanto que é bem mais comum. Qual palavrão mais? tá lá em outro. Porra, fudeu, Merda direto. merda, muita merda. Se fosse filipino, eu botar aí, bateu asa. Bateu asa. Bateu asa. No Uruca. E 33 outras diversas, divertidas. Próximo. Já é o finalzinho. Estados com maior número de respostas múltiplas. A gente deu ali a opção do cara responder várias respostas para uma mesma pergunta. Então o cara podia falar ali queda e podia falar tô caindo. Mas nós pegamos só as primeiras respostas, tá? E gerou esse gráfico aí com o estado com maior número de respostas múltiplas foi o Rio de Janeiro. Segue aqui mais ou menos a quantidade de respostas de cada estado, né? Só Niterói não tem. Não, Niterói não tem dúvida. E aqui é um resumo de todas as respostas mais votadas, sem análise ainda, né? Então, se vocês forem ver aqui, ó, teve escalando, foi muita gente, pedra bastante, depois vem o que? Queda, não, chegou, e depois chegou, e acho não, nada aqui com menos de 100 respostas, né? Então, quer dizer, o pessoal está bastante preocupado com alguma coisa que está caindo. Que tá caindo. Então, nós pegamos isso aí, e aí meu trabalho praticamente acabou na geração dos gráficos que eu joguei para ele. Toma aí, segura e se vira, é contigo. E aí ele vai falar um pouquinho ali do que foi, analisado, né? Gráficos, a gente pegou as palavras que estavam mais em uma incidência maior e que tivesse esse entendimento por conta da marcação fonética. E aí a gente elegeu as vogais, né, porque normalmente vogal é o que faz a marcação da palavra, e foi justamente retesa, pedra e queda. Se você falar, as três, elas têm uma singularidade de som. E aí a gente começou a fazer o quê? A gente pegamos esses vocábulos, definimos que pedra, foi pedra que a gente deixou? Pedra ficou porque foi quase unanimidade, então a gente deixou pedra e fomos trocando queda e trocamos retesa pela palavra abaixo, que foi mais pontuada. E aí, como é que ficou? Isso aqui foi a explicação, né, o vocábulo. E aí aquele fala. Aí o vocábulo retesa. A gente definiu que pedra ia ficar, porque foi usado unanimemente. O vocábulo retesa, a gente substituímos por recolhe, Foi a segunda mais que foi a votada. segunda mais votada, e queda, nós fizemos a substituição para vaca, né? Que também era o vocábulo mais votado logo abaixo. Se fosse Minas, era chuva. Aí vai, E aí resultou nessa lista aí de comandos que é a nossa sugestão final. Sugestão em cima do trabalho. né? Isso. Não Aqui precisa já melhorar tem. a resposta. Não. É porque é só para evitar. Eu, por exemplo, não uso vaca. Eu também nunca. Usa vaca? Na realidade, isso aí foi. O resultado foi gerado praticamente em cima do som. Do som, né? No som. O som e o som. Ok. Perfeito. Assim, eu não analisei foneticamente, não analisei fonologicamente as palavras, eu só vi mesmo marcação vocálica, porque é o que vai diferenciar, o que vai deixar a palavra uma sonoridade igual, e aí pode, de repente, haver um mal entendimento. Só fiz
fiz isso, não fiz nada mirabolante, porque assim, eu poderia ter gravado, sei lá, 15 escaladores numa situação de vento, numa situação de platô, numa situação chovendo. Isso aí ia dar um livro, né? Assim, acho que não tem necessidade disso, exatamente. Marcação assim, marcação assado, sério, tal, você fala tal. Até tem ali pontos articulatórios que é importante a gente saber na hora até mesmo da gente se comunicar para fazer sobre a articulação da palavra. Mas efetivamente eu não fiz uma análise, a gente fez uma análise fonética que eu vou fazer para a gente, porque não vai ficar legal, vai ficar cansativo para a leitura. Para mim sou fonoaudiólogo, estudei isso por 5 anos, para mim é chato pra caceta, eu não trabalho com isso. Então imagina a pessoa que é leiga que não entende, né? Que não tem contato aqui. Você porra, não sabe, eu não gosto. Vocês consolidaram por região, tipo dicionário de Minas, dicionário do Sul, do Rio? Só falar. Ah, não. Vai, pode falar. É só não. Não, a gente não dividiu regionalmente. No final, nós falamos justamente isso, que tem bastante diferença de regionalismos, mas a gente colocou tudo no mesmo saco. A gente colocou os comandos mais votados e analisou aqueles, não dividiu por região. Também que daria uma coisa bem mais extensa. Se colocar isso aí junto com a análise ali de gravação e tal, como é que é o nome lá do negócio? Análise fonética fonológica. Isso aí. Ia ser um negócio sinistro. Então, eu estou vendo aqui que as 3 palavras mais utilizadas foram pedra, queda e retesa. E as 3 com uma fonética muito semelhante. E aí, de repente, me veio que quando você está escalando, você está numa situação de estresse, você está numa situação de risco, você está ali muito focado. E pela fonética ser igual, talvez seja mais usado justamente porque você tem uma limitação de pensamento no momento. Então, queda, retesa, pedra, é tudo muito mais fácil de você falar do que você pensar, pô, vaca, baudrier, assim, qualquer outra coisa. Será que isso também não é um objeto de estudo, talvez? Sim, Levando para a área do psicológico, sim, mas aí É. Pra gente quantificar isso, né? Isso não é nenhuma pesquisa quantitativa, é uma pesquisa qualitativa. Quando você entra para pesquisa qualitativa, é muito subjetivo, né? É você estudar, por exemplo, qualidade de vida no idoso. Você não tem como quantificar a qualidade de vida no idoso. Você tem como qualificar, né? Se o cara não tem doença, se o cara não sofre de diabetes, se o cara não sofre de pressão alta, se ele consegue fazer as 6 refeições por dia, isso você consegue, né, qualificar. Agora, você quantificar qual é o percentual efetivamente de qualidade de vida. O cara às vezes pode não ter nada, morar na rua e ser muito bem resolvido e feliz. E o cara que mora, né, no Itaiangá, de frente com o mar, tá na merda. Por que vocês não foram um passo à frente para... Porque isso aqui, respondendo, acho que isso é treinamento de comando. Por que os milicas ficam lá horas e horas e horas, né? Para treinar, para automatizar as coisas. E a gente faz isso, retesa, pô, recolhe. São palavras que senão... Por que você... Já botou um guia, né? Retesa, pedra e queda. Por que você não foram um passo à frente para eliminar tonomia? Porque eu acho um horror, assim, não é comando. Ou vaca substituiu para uma outra opção, mesmo que não seja tão utilizada, porque vaca hoje não é utilizada pela maioria. Então, poderia ter uma outra opção, e essa minoria que hoje usa vaca poderia também se assimilar. Então, não tem muita justificativa para usar uma palavra que é muito gíria. Quando você usa uma frase no lugar de comando, por conta de ter mais vocábulos, então o tempo de resposta do outro vai ficar um gap bem grande, porque até você falar todo o comando, a pedra já caiu, o cara já escorregou, o cara já levou um mosquetão na cabeça. A gente entendeu isso, a gente até pensou nisso, só que isso aí foi a incidência que teve na pesquisa, foi o que mais apareceu. Vaca foi o segundo mais votado, né? A gente não podia... Focou nas palavras que eram
homófonas, que tinham essa marcação vocálica igual e que podiam... Outra linha de atuação ali seria nós pegarmos os fonemas, enxugar, independente de ser mais votado ou não. Mas eu acho que isso não refletiria ali a realidade. Se os dois comandos mais votados se confundem e você tem que substituir, a lógica é que você substitua pelo segundo mais votado. Vaca foi o segundo mais votado, né? Apesar da gente não gostar. Uma coisa é vocês gostarem. Eu queria fazer uma pergunta aqui de um caráter, de certa forma, mais assim, institucional. Por exemplo, a gente está num clube e a gente aqui no nosso CBM, a gente orienta os alunos de CBM ao exercício de determinados comandos. Eu acredito que isso seja comum nos CBMs dos diversos clubes e das organizações jurídicas aqui que executam os cursos básicos, né? Então, eu não sei se vocês pretendem dar continuidade a esse estudo, mas eu acho que seria interessante, de alguma maneira, confrontar essa pesquisa com o que está sendo praticado nos clubes. Eu não sei se a FEMERGE tem alguma orientação nisso, Bugim, em relação a comandos, mas eu acho que talvez seja o caso, se vocês pretendem dar continuidade a esse estudo, de envolver as diretorias técnicas dos clubes, ver como é que cada clube está praticando, confrontar isso com essa pesquisa e tentar estabelecer algum alinhamento através da federação entre os clubes, né? Nesse sentido de, beleza, assim, nós somos formadores, nós clubes somos formadores. Essa pesquisa foi feita, os clubes têm determinados hábitos. E aí talvez valha a pena abrir uma discussão interclubes, através da federação, para essa discussão. A gente começou bem gatinhando mesmo, né? Respeitando todos os clubes e até mesmo essas diferenças, né? De região, dos estados. E aí, assim, daqui para frente a gente quer ver a receptividade dos outros clubes. Né? Como eu falei no início, né? Isso aqui é uma sugestão inicial e a partir daqui a gente quer críticas e pode ser que no futuro a gente melhore esse estudo, compare, faça essa sugestão aí com os clubes via federação. Mas a ideia inicial é apenas de apresentar esse estudo inicial, né? Olha, curiosamente, recentemente tem sido feito um estudo, um trabalho em cima da modernização da graduação de caminhadas aqui no Brasil. Estou acompanhando. E assim, durante muito tempo, foi aquela caminhada leve superior, e era uma coisa que era extremamente fechada, era aquilo e ponto. E com esse estudo tem se pensado em mudar e para muito melhor. Então assim, eu tô vendo esse estudo, tô achando que vocês estão apresentando, tô recebendo de uma forma muito positiva, porque realmente a gente tem uma comunicação muito diferenciada e eu acho que você não pode travar, você não pode obrigar, não, cara, você tem que falar sempre trava, chupa, tal. Não. Você pode falar o que você quiser, você tem teu parceiro, quer gritar o ru-ahá, grita, que se funcionar tá beleza. Mas, efetivamente, quem está começando a escalar, quem está entrando no esporte, não ter uma referência, né, ouvir um guia falar uma coisa, ouvir outro guia falar outra, pode efetivamente confundir e trazer uma situação de risco. Então, um estudo embasado, um estudo com toda essa pesquisa é super bem-vinda. Eu acho que para um futuro próximo até, a gente pode sim levar não só para a FEMERGE, mas para a CBME. Eu acho que a ideia, na verdade, é tentar sempre unificar a nível Brasil e não a nível só estadual, né? Então, bacana pra caramba, assim, parabéns mesmo, porque é muito, muito interessante e é uma coisa que não tem precedente. Vocês falaram, não tem literatura, não tem estudo sobre isso.
Então, começaram do zero e realmente pode trazer frutos muito bacanas para o montanhismo brasileiro. Responsabilidade. Outros passos. Agora ele vai sugar meu cérebro. Outros passos para emendar com doutorado, né? Eu já tô às voltas com o meu doutorado. Se pegar, mas esse aí acho que eu pulo da ponte de Niterói. Aí eu já não tenho muito cabelo. Vou colocar um exemplo que eu li recentemente, né? Escalada esportiva. Um cara chegou lá em cima, né? Top Rope. Chegou lá em cima, gritou, aqui seria tô na minha. Lá embaixo, 4 pessoas tiraram a corda do freio. Não, tem 2 coisas. Uma coisa que sei que você vai falar ainda. O que estou querendo falar agora, não sobre as 4 pessoas, isso você vai falar ainda, mas quais são os comandos realmente necessários. Isso é um passo à frente, porque escalando para mim é completamente desnecessário, porque o guia, quando diz que pode vir, ele montou a segurança, ele tem que estar dando segurança. Então não adianta que outro gritar escalando, porque ele já está na segurança e acabou, morreu o assunto. O que o guia está esperando? Aí ele avisar novamente, não, mas agora é sério. Pô. Agora ele vai dar. Então, reduzir para escalar para comandos necessários. Isso tem um trabalho para escalada esportiva, porque na escalada esportiva autonomia não tem nada a ver, porque você sobe e desce logo em seguida. Então você não fala que estou na minha, porque você na verdade não vai se solteirar lá em cima. Então tem um trabalho sobre isso que tem até uma cartilha, acho que da Áustria sobre isso, ou da Alemanha, e acho que aqui pode enxugar. E essa coisa de outro comentário, estou na minha, ser uma frase, se a gente enxuga os comandos, a gente abre a chance de realmente falar frases quando é necessário, porque às vezes tem uma coisa que eu preciso gritar para o outro, ele entender que é difícil demais e ele precisa primeiro sacar que não é um comando, que é uma frase, que ele tem que prestar mais atenção e tem que entender a cada palavra. Então, essa diferenciação entre comando e frase tem que ficar mais claro. Isso é bem legal, acho que pode ser o próximo passo aí de reduzir comandos e analisar os comandos independente de serem mais utilizados ou não. Não sei, isso aí eu acho que pode gerar uma certa polêmica, né? O problema de você enxugar e determinar, vamos usar isso aqui porque é só uma palavra, porque aquilo que a gente estava falando aqui, né? São vários clubes, né? Já tem aquela linguagem própria, assim. Eu escalo às vezes com a Rosângela, com o pessoal, né? E escalo lá no CNM, e eu vejo diferença do pessoal de Niterói, do pessoal daqui do Rio, eu sinto essa diferença. Então, eu acho que a gente tem que ir com muito cuidado para a gente ir limando os comandos que são utilizados pelos clubes, para não criar... Chegar já no... vai nos peitos, né? Por isso que assim, a gente deixa bem claro que esse trabalho é uma sugestão. Não é a gente não está lançando uma cartilha, não é uma imposição, isso aqui tem que ser... Não. E só para completar aqui para o Hans, no final do trabalho também a gente pontua isso de, principalmente escalada esportiva, de quem está lá em cima e tem muita gente na base, falar o nome do teu participante, de quem está te dando segurança, para você identificar que é com ele que você está falando. Isso aí também tá no trabalho. Mas você é doutorando? Doutorando, vou te falar uma parada na boa. São 7 clubes, cara. Assim, acho que cabe convocar os diretores técnicos, 10 clubes. A AGPERJ. Cabe convocar. No caso, os 10 ou 15 diretores técnicos dos clubes, mas todos os integrantes da AGPERJ, para uma reunião e para discutir o assunto, assim, acho que cabe, assim. Não, assim, fala com o Bugim aqui, o Bugim convoca essa parada. Vocês conhecem a galera, vocês conhecem mais, né, as casas, então acho que
sabem mais, tem mais tato. Estou falando assim, de foco, uma pessoa que acabou de chegar, né? Então, e quando a gente chega assim, quando a gente é novo, a gente chega mais calmo, mais tranquilo, mais no sapatinho, mais diferente. Pelo menos eu vejo assim, o resultado do trabalho, assim, na realidade vocês fizeram a pesquisa, em cima da pesquisa vocês chegaram à conclusão dos mais votados, e daí então vocês chegaram a essa lista aí pela questão do som, simplesmente, é só isso. O que mais apareceu, a gente foi catalogando. Não quer dizer, por exemplo, que Corda Livre tenha sido o primeiro colocado daquela lista. Por exemplo. Não. Eu estou citando um. Se não foi o primeiro, foi o segundo. Vaca, por exemplo. Vaca. Foi o segundo. Exatamente. Então, até muito mais por uma questão do som mesmo. Isso. Entendeu? Não foi uma coisa assim. Estudada assim, a nível de discutir em cada clube, como é que. Não foi isso, entendeu? Exatamente, foi o resultado. Foi uma pesquisa. Enquanto fonoaudiólogo, assim, eu concordo plenamente com o Hans sobre isso, sobre essa questão da usar a frase. Assim, não usaria a frase. Porque gera. Com o certeza. gap de resposta é muito grande e você pode gerar, sim, acidente por conta disso. Especialmente no caso de queda. Especialmente no caso de queda. O cara tem que estar caindo, não batendo. Ou de pedra caindo. Ou sair da frente, ou tentar travar, ou sei lá. Na verdade, o que segura uma queda é o segurador tá atento ao guia. Não é a voz. Se você está segurando alguém e o cara, você percebe, a perna dele treme. Às vezes não dá tempo de... Não é a comunicação... Já aconteceu comigo na 760. Lá na fazenda SEB 60, do colega que estava guiando, ele escorregou numa diagonalzinha que tem. Aquele cestinho. Ele escorregou ali e ali ele caiu em cima daqueles espinhos, daqueles cactos. E a pedra veio, as pedras. Só deu tempo. Quando eu vi, ele não gritou. Eu estava ali embaixo, né, aguardando, e só fiz isso. E as pedras passaram. Em detalhe, eu estava sem capacete. Foi daí que nunca mais, eu prometi, nunca mais iria escalar sem capacete, por nada neste mundo. Aí sim, aí eu gritei, fiquei desesperada. Mas se você tivesse capacete, as pedras teriam batido. Do mesmo jeito, eu sei. Quando você está sem capacete, elas fogem. As pedras... Aí, o que acontece? Passou a primeira leva, aí ele caiu em cima dos cactos, ficou todo arranhado, machucou, ralou. Aí ele foi tentar outra vez, né? Novamente, eu tenta desesperada, outra vez, e caiu outra laca grande também. Porra, cara, aí eu só fiz isso e comecei a rezar. Foi só isso. Ele não gritou em nenhum momento quando aconteceu isso. Em nenhum momento ele gritou pedra. Rápido, né? Então, pessoal, já está finalizando aqui. Como a gente falou, são sugestões, é um estudo inicial, que a partir daí pode ser melhorado, deve ser melhorado, tá? Não, ainda tem mais coisa. Pode ser melhorado e já tivemos aqui algumas sugestões bem interessantes, isso que o Hans falou, que o Bugin falou, que o Guilherme falou ali também, que era ele. E isso aqui, essa apresentação, é uma pincelada do projeto completo, que a gente editou em uma revista. Ficou bonito. Essa é a macro. Presença do modelo. Esse aqui é o resumão. E aí, a partir de amanhã, já vai estar lá no site do clube, na aba revista. Vai ter tudo isso que a gente apresentou aqui, inclusive as legendas lá, leiam, é bem divertido. Palavrões de tudo. Conclusões, recomendações, observações. E aí a gente colocou no início ali um histórico do montanhismo e tal, para situar quem está começando também. Não é só o estudo. É só mostrar aqui o início aqui do PDF para vocês. A capa é o que dá... A capa dá o charme aí para a edição.
Isso deu trabalho, porque a nossa modelo estava meio indisposta nesse dia. E aí deu... Hã? E aí deu 49 páginas, ô editora? Mais ou menos isso, quase 50, né? Mas tem ali, tem muita coisa que não é o estudo em si. Tem um histórico, tem um glossário. Mas não é só estudo, né? A revista tem outros temas também. Tem. Pô, Rodinei, você não tinha botado na revista, era livro, a bunda, né? E aí... Fala aí... Situa, né? Tipos de escalada e tal, um glossário. E nessa revisão bibliográfica aqui começa de verdade o estudo. Aí a parte dele é desse cara aí, ó, aparelho fonador e coisa e tal. Disfagia, diz não sei o quê. Se é o sonho é gutural. E aqui são os exemplos de casos de incidentes e acidentes, que a gente só pontuou aqui. Aqui está o formulário completo, que nós compilamos lá da CBME. Olha esse cara aí de novo. Tem os gráficos com as legendas. Opa. E aqui tem mais algumas observações ali que a gente fala. Não, já foi. E conclusões, recomendações e as observações retiradas lá dos formulários. E só. Aí, você quer falar aqui? Bom, voltando uma etapa, essa questão o que você fala nesses comandos é cultura, né? A cultura das pessoas. Mudar a cultura é um trabalho árduo, é muito difícil, por isso que todo tato é bom. A gente pode, no clube, na FEMERGE, começar a mudar a cultura, e quem fez isso, na verdade, foi o Daflon, né? Pelo livro dele. Então, ele fez um trabalho acima dos clubes, porque é o único livro que está disponível. Não sei se ele inventou preso para estou na minha, mas quem... Tem muita coisa ali, eu já sou um pouquinho mais velho no esporte, eu vejo que muita coisa vem se usando já há muito tempo, né? Independente de qualquer... minha, fácil. Mas então, o Daflon já fez esse passo, na verdade. Então, ele não perguntou aos outros, ele publicou o livro e na própria companhia de escalada ele pratica isso. Então, ele formou a cultura deles, e quando vem alguém da companhia de escalada, você sabe que tem que falar preso, ou entender preso e não tô na minha. Então, isso a gente já sei. Foi empírico o negócio. É, a evidência dele, que é absolutamente normal. Não, beleza. Mas assim, só pra falar rapidinho assim. Uma coisa que me impressiona assim também nessa coisa desses comandos, né? Me assusta o jeito americano de falar, né? Belay off! Off belay! Pô. Shit! É engraçado, né? Você se confunde, né? Tem uns videozinhos muito engraçados. Então... eles não se confundem, que nem a gente em queda, em pedra. Tá no sangue. Então é isso, pessoal. Como a gente já falou aqui várias vezes, isso é uma sugestão inicial que pode e deve ser melhorado. E aí a gente pode começar a mexer o caldo mais ainda a partir disso aqui. Iniciante aqui. Eu acho que essa questão que o Guilherme falou de padronizar entre os clubes é extremamente importante. Como eu sou iniciante, assim que você sai do CBM, você procura várias pessoas para escalar, né? E eu senti muita dificuldade na comunicação, porque às vezes eu não entendia, não é nem que não entendia, às vezes eu pensava, pô, será que eu falo o que eu aprendi no CBM ou eu sigo a comunicação que o cara está usando? Então eu senti essa dificuldade mesmo, eu sinto até hoje, né? Então eu acho que é extremamente importante ter esse alinhamento entre os clubes para que se propague alguma coisa que seja, né, universal, exatamente. Doutorando. Tá lá pra falar. Você já sugou meu cérebro, já. Hã? Lá no Frei. Esse doutorando vai pegar. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela presença de vocês. E até a próxima.
Seu. Acabou cedo hoje, né? Muito bom. Não, tá bem. Quando que vai ficar pronto a impressão? Eu tenho que mandar um pro conselho. A impressão? É. Acho que não dá pra imprimir, não. Não? Não, mas pode. Preciso mandar pra lá. A gente imprime um. Imprime um pra lá e um pra cá. É. Pelo menos uns 5 aí. Acho que vamos dar uma sangrada ali no caixa. Sangrada é ótimo. O Papo de Montanha é uma iniciativa do Clube Excursionista Light e visa difundir conhecimento entre os montanhistas com palestras e debates que acontecem mensalmente. Apareça no clube nos dias dos papos e assista ao vivo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Isso ajuda a divulgar o projeto. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, assim você sempre será avisado quando um novo vídeo for publicado.